mas dá muito trabalho e eu não tenho aquela medida, né? Eu só posso comprar se tiver até tanto, só posso vender se tiver acima de não sei o quê. Há muito cálculo. Aí eu coletei dados para fazer os gráficos, aí eu vou estudar isso melhor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor Simval. Deixa eu ajeitar aqui a minha tela, que tem uma barra na frente aqui. Atendendo a pedidos, a gente vai falar de orçamento doméstico hoje. Agora me apareceu aqui uma janela. Pesquise seu computador na nuvem e na web. Não quero pesquisar nada. Como é que eu saio disso? Não sai. Saiu. E sai quando quer. Ok, boa noite a todos. Como o assunto hoje é grande, eu já vou começando, que a galera vai chegando. Vai acelerando aí. Bom, boa noite a todos. Tinha falado que hoje... hoje eu tenho que falar sobre avaliação também. Avaliação. Algumas pessoas haviam me pedido para falar sobre orçamento. Então, eu peguei uma apresentação que eu fiz lá em agosto do ano passado, está aí a data. Nós temos um órgão do governo estadual chamado Escola de Educação Previdenciária, e é lá que eu faço meu atendimento de consultoria e também que eu faço algumas palestras. Então, essa foi uma das palestras que eu fiz, chamada de Prática de Orçamento. Okay? Então, eu fui lá, peguei o PowerPoint, que tinha 70 e tantos slides, fiz uma cirurgia, e o que sobrou aí é o que eu achei interessante para hoje. Vou botar a galera para dentro aí. Então, como surgiu esta apresentação? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem um setor de superendividamento. Então, esse pessoal do superendividamento, eles sabiam do projeto Doutor Finanças, que tem na Escola de Educação Previdenciária, e me convidaram para uma conversa e perguntaram o que eu achava que podia fazer para contribuir com o atendimento do núcleo de superendividamento. Eu falei, olha, na minha prática, o que as pessoas não sabem fazer é orçamento. Então, acho que a gente podia fazer uma apresentação sobre orçamento. Essa apresentação, ela tinha sido programada, em princípio, para ocorrer no mês de março de 2020, que todo mundo sabe o que aconteceu, né? A pandemia. Na verdade, ela tinha sido programada para fevereiro, e aí teve um contratempo, a data que eu pedi não tinha, então ela foi jogada para março, e aí, quando veio a pandemia, a escola suspendeu as atividades, e aí em agosto eu consegui fazer essa apresentação aí online. Tá? Então, eu tentei reunir numa apresentação bem complexa o que eu achava que eu sabia sobre orçamento, é que eu vou trazer para vocês. Paralelamente, eu tenho pelo menos 2 pessoas que eu atendo e que estão na luta, digamos assim, de entender as finanças dessas pessoas e transformar isso em um fluxo de caixa. Ok? Então, dessas 2 pessoas que estão nesse momento desenvolvendo esse trabalho comigo, eu só oriento, não faço, eu falei, olha, se você quiser, manda a planilha que você tem. Eu não mexi na planilha, já mandei para vocês, vou apresentar para meus alunos, vou fazer uma aula sobre orçamento. Quem tiver afim, pega essa matéria-prima e transforma em produto acabado. Né? Eu não tenho tempo e não tenho realmente muita disposição para fazer isso no meu trabalho de consultoria. Eu preciso já disso pronto,
com o fluxo pronto, eu faço o meu trabalho de orientação. Eu não tenho como tirar 1, 2, 3 horas do meu dia para fazer esse trabalho. Agora, numa disciplina de finanças pessoais, que tem essa questão da prática de extensão, né, da extensão universitária, eu acho bacana. Então, quem quiser, aproveita o que eu vou falar agora e vai para esses dados que eles estão completamente brutos e vamos tentar transformar isso aí no fluxo de caixa. O trabalho que vocês fizerem, eu vou enviar para essa pessoa e, caso seja útil, ela vai colocar no dia a dia dela. Então, vamos à minha apresentação. Então, como eu disse, isso aí foi uma palestra que eu fiz online lá em agosto, dia 5 de agosto do ano passado. Então, isso era o sumário que eu ia apresentar. Se não me engano, eram 3 horas de palestra, era bem denso, era um papo bem complexo. Tinha esses 4 itens aí. E, para a nossa apresentação de hoje, eu tirei o item 2 e o item 3 e resumi os itens 1 e 4, que é o que eu pretendo falar. Tenho uma expectativa de que não vou conseguir, porque é complexo. Se eu não conseguir, a gente desdobra para a semana que vem. Lembrando que eu já tenho um assunto engatilhado, uma amiga de nome Ilan Reis estará conosco aqui virtualmente para falar sobre imposto de renda na Bolsa de Valores. Então, quando eu compro e vendo ações ou fundo imobiliário, dependendo do que acontecer, prejuízo ou lucro, o que eu tenho que fazer para recolher o imposto? Então, nós vamos ter um primeiro item falando sobre processo orçamentário, lembrando que é exatamente isso aí que as pessoas não fazem. Tem um monte de coisas que aparecem, e vocês vão ver isso através da planilha, né? As pessoas montam algo que parece ser uma peça orçamentária, porém falta um processamento ali para, por exemplo, grupar valores de categorias semelhantes na mesma categoria. Tá? Então, só fazer isso já é um passo que as pessoas não sabem. E o passo seguinte é juntar todas as categorias e listar as categorias de saída com as categorias de entrada para saber se a pessoa teve superávit ou déficit dentro do mês. Então, eu vou explicar o que eu passo para elas sobre o processo orçamentário, que são essas 3 fases, planejamento, execução e controle, com um exemplo numérico, e vocês vão ver que o exemplo numérico que eu apresento aqui nessa aula, ele é muito inocente, tá? Ele é muito simplesinho, embora ele já tenha uma certa complexidade, e eu mostro uma complexidade crescente aqui dentro da apresentação. Mas aí a gente vê na vida real, com a planilha que a pessoa mandou para mim, ela está, assim, embora esteja lá, você vê que ela está mais ou menos organizada, mas demora um tempo até a gente entender qual é a prática da pessoa para poder transformar aquilo num fluxo de caixa. E falar sobre fluxo econômico e financeiro lá no final, o que eu gosto de fazer com as minhas finanças e o que eu gosto de recomendar para as pessoas é estudar as origens e aplicações de recursos dentro do mês, dentro do ano. Então, o objetivo dessa apresentação é apresentar conhecimento, é o que eu estava falando sobre o Ministério Público, né? Essa minha parte era o conhecimento. Então, a pessoa iria precisar pegar esse conhecimento, que a gente chama de educação financeira, e transformar isso em habilidade e atitude, ok? Dentro desse assunto chamado processo orçamentário, como o termo já está falando, é um processo e tem fases. O orçamento ele não é uma fase ou 2 fases, ele tem 3 fases distintas, cada uma delas com uma utilidade muito importante. Então, eu preciso conhecer essas 3 fases e poder trabalhar com elas. Então, esse processo é formado... Perdão. A minha ideia é passar muito de leve um conceito que eu chamo de literacia financeira. De vez em quando, um ou outro aí pode me ver falando sobre isso. Tá? No
Na minha tese de doutorado, tem essa explicação sob a visão de um autor lá da África do Sul, Anthony Zolili. Ele definiu literacia financeira com um tripé chamado conhecimento, habilidade e atitude. Existem muitas outras definições de literacia financeira, que é uma educação financeira mais elaborada, mais densa, justamente porque vem acoplado à educação alguns passos que, para esse autor, são esses dois passos de habilidade e atitude. Seria basicamente a educação, o conhecimento, saber, as habilidades, saber fazer, e a atitude, fazer sempre. Tá? Então, abrindo esse termo chamado literacia financeira, a gente tem como conhecimento, habilidade e atitude. E aí são duas formas de falar a mesma coisa. Né? Conhecimento seria a educação financeira em si, e aí eu acho errado, já que a gente está falando sobre o conceito de literacia financeira, que é um conceito, na minha opinião, avançado, seria errado eu falar que eu tenho educação financeira. Eu não tenho educação financeira. A educação financeira ela está lá. É um livro, é uma aula que a gente está assistindo agora, é um filme ao qual eu assisto, passou aí, se não me engano, no fim de semana, um filme sobre isso na Globo. Então, o conhecimento em si, ele pode existir na minha cabeça. Por exemplo, eu posso saber fazer um orçamento, isso é conhecimento, mas não faço. Sei fazer, mas não faço. Então, é muito necessária essa distinção. Agatha Cristina, só agora que eu vi sua mão. Foi eu que levantei. Ah, tá, desculpa. Simval. Só para contribuir aí. Quando você tem a palavra mágica educação, na verdade, educação é um processo. Então, por isso é que você não tem. É um processo, ele é dinâmico. Ele não é algo estático que você tenha. É algo dinâmico, porque ele está em constante produção. Beleza. Mas, assim, aplicado também a essa questão toda das finanças pessoais, né? A minha educação financeira é boa. Assim, eu não sei se... Até poderia ser, né? A minha educação, o nível de conhecimento que eu tenho é amplo, é denso, é bem extenso e tudo. Mas eu acho um pouco errado falar que a minha educação financeira é boa, né? O conhecimento que eu tenho é bom e eu preciso saber transformar esse conhecimento em habilidade. Né? Então, eu uso sempre o exemplo aí do orçamento. Eu posso saber fazer um orçamento, sei fazer, tenho conhecimento. Okay? Planejamento, execução, controle, as categorias, os valores, as variações, parará. Sei fazer. Agora, não faço. Tá? Então, transformar o conhecimento que está na minha cabeça, assim, a ideia do início, meio e fim, em uma peça orçamentária e falar sobre ela, isso requer habilidade. Né? Então, é como colocar o conhecimento na prática. E saber fazer também não indica que você vai fazer. Né? Então, eu posso falar sobre orçamento, tenho conhecimento, posso saber fazer o orçamento, mas não faço. Então, a atitude é esse componente de pegar o que eu sei e tenho a habilidade de fazer, de efetivamente fazer para mudar o meu comportamento. Okay? Então, eu precisaria ter um pouco mais de estudo para definir bem essa parte da atitude. Um professor meu uma vez falou sobre atitude, que seria algo que você, após um determinado estímulo, isso te leva a uma determinada ação. Então, aquilo é atitude. Né? Então, vi, faço. Percebi, paro. Então, essa mudança de estado, né? A isso dá-se o nome de atitude. Mas eu não tenho vocabulário psicológico para definir atitude nesses níveis aí, que é o caso, uma noção de psicologia. Então, peguei outras definições, habilidade, ação com destreza. Pois não. Sobre atitude, a Tereza já tinha dado um esboço sobre isso. E como a Tereza voltará em breve aqui para dar a segunda parte, a gente pode explorar melhor a Tereza, porque isso aí ela nada de costas nesse assunto.
Beleza. Tem uns detalhes aí sobre atitude e comportamento que, para mim, que não sou psicólogo, embora tenha estudado na psicologia, para mim é parecido, né? Atitude e comportamento, mas tem alguma diferença. Pois não. Levantou de novo? Não. Ok. Então, por que isso é importante? Porque eu estava tentando transmitir para essa turma conhecimento, mas precisava que eles transformassem isso em habilidade e atitude. Alguma questão, Simval? Está com a mão levantada? Ou não? Não, eu estou me enrolando aqui com esse negócio de abaixar a mão e fechar, levantar e subir a mão aqui. Tudo bem. Agora? Quando você abaixa, ela levanta de novo. Deixa eu abaixar para você, peraí. Tá, obrigado. Então, fui buscar algumas outras palavras para definir habilidade, né? Então, habilidade é ação com destreza, agilidade. Então, repara que eu defini de maneira muito simplória, né? Habilidade é saber fazer. E atitude, se positiva, aliás, tem esse psicologia assim, nossas atitudes são positivas ou negativas. Atitude se positiva, relacionada à proatividade, à resiliência e à conduta. E atitude financeiramente constantemente positiva leva ao bem-estar financeiro. Esse autor de quem eu falei, ele evoca a literacia financeira como habilidade, conhecimento, habilidade e atitude, com um objetivo de um bem-estar financeiro. Tá? Vamos lá. E bem-estar financeiro tem essa literatura que eu estou indicando aí num desenhozinho do lado direito, embaixo. Uma pesquisa sobre o bem-estar financeiro nos Estados Unidos. E aí lá está definido que bem-estar financeiro é um estado em que o indivíduo possui capacidade de absorver um choque financeiro. Essa absorção de um choque financeiro ficou bem evidente agora em épocas do Covid. Então, absorver o choque, acompanhar suas finanças, está aí o orçamento. Então, o orçamento é uma peça fundamental para esse acompanhamento. Para atingir metas financeiras, então, o uso do orçamento leva a possibilidade de ter metas. Eu não vou conseguir ter metas se eu não tiver um orçamento em andamento. E ter a habilidade de fazer escolhas financeiras para aproveitar a vida. Repara que ele não define, lá no texto ele fala sobre isso, ele não define de quantidade de dinheiro. Né? Bem-estar financeiro depende de você ter muito dinheiro. Não. E eles estão cientes disso, e eles falam, inclusive, que o estado de bem-estar financeiro, ele não depende da quantidade de dinheiro que você já tem ou faz, que ganha, né? Mas sim de como você utiliza isso para viver a sua vida. Né? E aí, de repente, você pode chegar à conclusão que ganha 1.000, mas precisa ganhar 3.000, então você precisaria elevar a sua renda de 2.000. Então, ele deixa isso bem claro. Ele foi retirado dessa definição essa questão da quantidade de dinheiro, porque eles precisavam chegar numa definição que não dependesse disso. Eu estou detalhando porque, assim, como eu considero isso muito importante, o fato de fazer o orçamento, então eu procurei cercar com questões teóricas o máximo possível. E aí, como eu estava tentando ensinar as pessoas, nessa apresentação, a fazerem o orçamento, eu deixei claro que existe uma velocidade de aprendizagem, ela depende da complexidade e da intensidade com a qual eu vou transmitir esse conhecimento. Então, eu posso chegar aqui e vomitar um monte de coisas. Por exemplo, o meu orçamento que eu faço, ele é um produto acumulado de experiência orçamentária minha de há mais de uma década. Então, imagina como eu já fiz experiências com o meu orçamento próprio, como ele está complexo. Então, não adianta, por melhor que ele seja, eu explicar o meu orçamento numa aula sobre orçamento. Eu tenho que reduzir muito a complexidade para poder passar esse conceito, e a própria pessoa, sim, ela vai aumentando a complexidade aos poucos. Existem algumas maneiras de fazer isso. Por exemplo, você pode começar a fazer o orçamento com baixa complexidade, contemplando apenas
3, 4, 5 contas do seu mês. Você não vai fechar os números do seu orçamento, mas você já vai começar a entender a periodicidade, por exemplo. Todo mês você vai ver, você vai observar, por exemplo, o consumo de energia elétrica, o valor do condomínio, a quilometragem do seu carro, consequentemente o valor da gasolina e por aí vai. Então, é interessante você pegar o conceito do planejamento, execução e controle e ir aumentando a intensidade aos poucos. É assim que eu fiz. Tá? E eu preciso de repetição. Então, o conhecimento, para virar habilidade, ele precisa de repetição. É a minha sugestão. É importante para fixação e aprendizagem, ou seja, você, na verdade, deveria até ser atitude aí, e não comportamento, mas a maneira de você se comportar perante essas questões. Né? Então, tá aí a plaquinha do cara aí falando, você precisa praticar, e eu mostro aqui uma prática com complexidade crescente. Inicie com complexidade e intensidade progressivas sem deixar de praticar, pois a aprendizagem irá depender disso. Prática orçamentária somente irá se tornar um comportamento se você se dedicar. Então, lembra que o comportamento está lá no final. Conhecimento, habilidade, atitude para um comportamento. Okay? Então, o comportamento seria ter a atitude sempre. Uma vez que você incorpora a atitude na sua vida, você vai ter o que se chama de comportamento financeiro orientado para o bem-estar financeiro. É o BEF, Financial Well-Being. Então, o resumo. Chegou, gente. Um resumo dessas questões. Conhecimento, habilidade e atitude, comportamento, bem-estar financeiro. Cada um desses itens é importante dentro desse termo que eu gosto muito de falar, muito raramente alguém toca nesse assunto, chamado literacia financeira, aos olhos de um pesquisador sul-africano de nome Anthony Zolili. Então, está aí o processo orçamentário, ok? Planejamento, execução, controle. Eu preciso fazer isso. Agora, imagine a incidência de pessoas dentro desse universo de 211, 212 pessoas que eu já atendi, quantas fazem isso? Praticamente ninguém. Tá? Então, o processo orçamentário ele é complexo e por isso eu trouxe aí essas contas dessa pessoa, porque isso pode ser uma maneira de você ter renda. Por que você não oferece esse tipo de coisa para as pessoas? Eu estou dizendo, ninguém faz orçamento. Ninguém faz isso que eu estou te falando aí. Você pode terceirizar isso. Ela pode terceirizar isso com você. Então, orçamento é um processo, tem 3 fases, chamadas de planejamento, execução e controle. O domínio dessas 3 fases é muito raro. Muito raro. Tá? Efetivamente, ainda não vi alguém com destreza para mostrar para mim, numa consulta, de que faz as 3 fases. Muito raro. O normal é somente a execução. Aí eu coloquei aí um caderninho, que é o que as pessoas trazem para mim. Trazem um caderninho, normalmente com as contas dentro, como eu coloquei essas 2 aí, né? A pessoa abre o caderno em cima da mesa e mostra lá que faz as anotações, que estão aqui do lado esquerdo. Eu simulei algumas anotações, né? Gastei de aluguel 1.200, condomínio 480, gasolina 380, etc. Mas repara, isso, dentro daquele papo de dado e informação, isso é somente dado. Eu não tenho muito o que fazer, a não ser olhar e saber, eu gastei aluguel 1.200. Mas como isso se encaixa dentro do meu mês? Né? Quanto que esse aluguel de 1.200 tem a ver com a minha renda? Qual é a proporção? Vem crescendo, vem diminuindo? Então, existe um processamento que eu preciso fazer em cima disso aí para tornar isso daí algo útil. Então, de novo, o planejamento refere-se à previsão de renda e de gastos. Normalmente, fazemos previsões de gastos, tá? Mas a gente precisa prever renda também, até para fazer algo que em inglês se chama make ends meet, né? Fazer os fins se encontrarem, ou seja, lá no final do mês, eu vou ter ganho R$3.500 e vou ter gasto R$3.500, né? Fazer os fins se encontrarem. Ou fechar o mês, como a gente diz. Então,
previsão de renda e de gasto de uma pessoa num determinado período. Eu uso sempre o período do mês, e quando a pessoa está, digamos assim, praticando o mês, eu já tento mostrar o trimestre para ela, para depois do trimestre mostrar o ano. Podemos usar médias e tendências, é o que eu uso aqui para fazer os meus cálculos. Execução, mais conhecida e praticada. Então, execução é o que as pessoas fazem, eu vou mostrar aí na planilha. Essa pessoa, ela anota coisas. Então, tem lá, janeiro está anotado, fevereiro está anotado, março está anotado. Então, a execução em si, ela não na cabeça das pessoas, quando elas dizem que fazem orçamento, a minha percepção é de que elas dizem que tem algo que a gente pode chamar de execução, ou seja, ela tem esse caderninho que eu mostrei aí, ó. E a isso a gente dá o nome de execução, tá? É bem provável que alguns de vocês façam isso daí, pelo menos. Tá? Gastei isso, mas eu preciso entender essa ação dentro do contexto, para poder praticar algo chamado processo orçamentário. E o controle envolve certa complexidade, ok? E não é muito praticado. Na verdade, não vi ainda alguém falar que faz o controle de acordo com essa teoria aí, tá? Previsão menos executado. Indica a variação entre planejamento e execução, podendo ser favorável ou desfavorável. Precisamos entender suas causas e consequências e agir para manter o plano. Então, se eu tenho um plano de poupar R$1.000 por mês e, de acordo com o que eu estou vendo, eu não vou conseguir poupar 1.000, vou conseguir poupar só 800, alguma coisa eu preciso fazer para que esse 200 saia de algum lugar para juntar com os 800 e chegar no 1.000. Tá? Então, é bom que eu tenha um plano, eu tenha um ponto para ser atingido, e conforme eu vou me desviando dele, o controle vai fazer com que eu me aproxime mais dele. Eu fiz algumas comparações entre essas três fases, né? A gente pode dizer que planejamento, execução e controle são o antes, o durante e o depois. Podemos dizer que é passado, presente e futuro. E podemos dizer que é o legislativo, que faz o orçamento aí da contabilidade pública. O executivo é a execução, né, que pega o plano dos gastos do governo que está na lei e faz com que elas sejam executadas, por isso o nome executivo. E o controle, o judiciário, que julga as contas, né, do executivo. Então, são maneiras diferentes da gente ver essas três palavras. Com base em uma execução, partindo daí, seguiremos em direção à prática completa, adicionando planejamento e execução. Então, é como se a pessoa me viesse com isso daqui, ó. Isso, na melhor das hipóteses, está um caderninho organizado desse jeito aí, e daqui eu tiro informação para fazer um plano, e com esse plano e a execução posterior, eu vou ter planejamento e execução, vou poder orientar essa pessoa a fazer um controle. E aqui eu mostro todas as fases com muitos números. Então, eu falo a pessoa para fazer registro. Então, normalmente, no primeiro atendimento, eu pergunto um monte de coisas para a pessoa, religião, quanto ganha, qual a idade, quantos filhos, se é casado, se é solteiro, se tem outras famílias, se paga pensão, se não paga, se tem faculdade, se não tem, se tem animais em casa. Tem um monte de perguntas, que eu faço alguns gráficos com isso, tá? E falo com ela que ela tem que fazer um registro. E ensino ela uma coisa simples, tá? Cada registro tem que ter essas três coisas aí. É uma data, a categoria que ela acha que vai enquadrar aquela movimentação e o valor. Tá? E aí tem um exemplo, normalmente eu uso um exemplo ali do dia, né? Digamos que uma pessoa no dia 23 de março, essa data não é aleatória, porque 23 de março é o aniversário da Escola de Educação Previdenciária, por isso eu coloquei. Digamos que no dia 23 de março alguém almoçou e pagou R$18. É isso que eu preciso que seja feito. Tá? Data, categoria e valor. Repara que eu preciso ver coisas simples para explicar para uma pessoa que não tem formação em finanças a fazer finanças. Escrever de maneira que algum financista entenda o que ela está fazendo. Então, data, categoria e valor. Com esse esforço mínimo, em uma ordem cronológica, eu vou conseguir fazer o que eu quero aqui no processo. Então, este dado
uma linha dessa informação, é parte de uma sequência de registro dentro de um período. Aí, como normalmente a pessoa vem no meio do mês, vem no dia 10, vem no dia 18, vem no dia 21, vem no dia 25, eu peguei o primeiro exercício, uma sequência que começa, por exemplo, no dia 20 de março e vai até o dia 31 de março. Então, reparem em azul, isso aí podia ser o que uma pessoa apresentasse para mim. Tá? Então, o que tem em cada um lançamento desse daí? Uma data, uma categoria e um valor. Ok? Quem poderia sugerir o que eu vou trabalhar depois que eu mostro isso daí? Tá? Isso daí, lembra a pessoa quando faz o caderninho? A maioria, grande maioria das pessoas só vai até aí, registra tudo. Tá? Não passa daí. O que alguém que estuda negócios pode sugerir para essa pessoa? Bom, repara que no dia 21 e dia 22 tem almoço. E também tem almoço no dia 31 de março. Então, tenho 3 dias onde a pessoa almoçou, nos valores 20, 18 e 45. Então, eu preciso explicar para a pessoa que esse registro em ordem cronológica precisa, digamos, ser processado, daí o nome raciocínio, razão, a conta T, precisa ser acondicionado numa categoria, onde lá dentro eu vou fazer operações aritméticas de soma e subtração. Então, eu tenho que ter uma categoria chamada almoço, que vai receber o input do dia 21 no valor de 20, o input no dia 22 no valor de 18 e o input de 31 no valor de 45, para somar e saber quanto essa pessoa gastou com almoço nesse período de 20 a 31. Okay? Então, é isso que as pessoas não fazem e é isso que eu acho que você pode oferecer para fazer aí para as pessoas. Tá? Então, são 12 registros entre o dia 20 e dia 31. Um exemplo que cobre apenas os últimos dias do mês. Então, lembra, eu preciso explicar o fenômeno com complexidade crescente. Então, eu apresento um primeiro mês para essa pessoa, um mês quebrado, que tem menos lançamentos, para ela, se for o caso, fazer um exercício ali rapidinho, e ela entender qual foi o fluxo de caixa dela do dia 20 ao dia 31, que é mais fácil do que explicar o mês de março todo. Tá? Então, após essa sequência de registros, precisamos reunir os gastos da mesma categoria para identificar onde gastamos dinheiro, ou de onde ele veio. Vejamos um relatório chamado de fluxo de caixa. Então, isso que está em azul não é um fluxo de caixa. Olha agora esse azul num fluxo de caixa. Meu dedo está nervoso aqui. Então, isso que eu chamei de desembolso organizado, como almoço, jantar, lanche, light, passagem, presente e táxi, é esta sequência em azul, organizada em categorias, onde categorias iguais estão se somando. Ó, repara que no dia 26 e no dia 30 tem passagem, R$5 cada um. O que mais está repetido aqui? Jantar tem no dia 27 e no dia 30. Tá? Isso, para a gente, é uma coisa, assim, muito simples, mas as pessoas não fazem isso. A gente precisa explicar que existem eventos que se repetem e eles precisam estar registrados na mesma categoria, e o primeiro esforço que a gente tem que fazer é juntar os eventos de categoria igual e somar, tá? Para fazer o fluxo de caixa. Aí ele vira esse fluxo aí. Vejamos como essa pessoa gastou R$317 entre o dia 20 e 31 de março. Está aí no quadro em azul. Poucos fazem esse procedimento. É isso que eu estou falando. Esse é o ponto que evita, que faz com que as pessoas não deem digamos assim, um salto de qualidade nas suas finanças pessoais. As pessoas não sabem fazer isso que eu acabei de mostrar. Okay? Transformar aquele caderninho num fluxo de caixa como esse que eu estou mostrando aqui. E não sabem fazer porque não sabem dividir os gastos em categorias que precisam ser iguais, quando os eventos são iguais, e nem que eu tenho que somar os eventos de categoria diferente. Tá? Por mais simples que isso possa parecer para a gente. Então, isso daí serve para identificarmos origens e aplicações de recursos no período. Nesse caso aí, só teve aplicação de recurso. Só mostra onde a pessoa gastou dinheiro. Cada meio por onde transite dinheiro precisa de um fluxo de caixa. Aí vem outra complexidade.
Então, a pessoa gasta dinheiro da carteira dela, está aqui minha carteira, tá? Gasta dinheiro da conta corrente, está aqui o cartão. Tá? Então, repara, o que está na carteira, que a gente chama de caixa, o que está no banco, a gente chama de bancos, né? Conta corrente, etc. Cada item desse tem que ter o seu fluxo. Então, você já vai adicionando complexidade. E se a pessoa fizer todos os fluxos financeiros dela numa planilha só, então você tem que ensinar a pessoa para usar as abas lá de baixo para colocar cada planilha numa aba. Tá? Então, imagina, ninguém concebe que isso precisa ser feito. Então, somos nós que vamos explicar isso para essas pessoas. Em princípio. Então, segue uma simulação de uma movimentação em 4 meios. Então, repara que desde o início que eu estava falando, eu fiz uma sequência de 10 dias bem simples. Agora eu já estou falando do mês inteiro em 4 meios onde a pessoa gasta dinheiro. Caixa, conta corrente, conta poupança e cartão de crédito. Então, é aumentar sobremaneira a complexidade. A chance de dar errado é altíssima. Altíssima. Tá? Então, quais são os 4 meios? O caixa, a conta corrente, a conta poupança e o cartão de crédito. Então, você precisa orientar a pessoa sobre como ela vai fazer os registros dentro de cada um desses meios. E aí, é claro, eu suponho isso, você precisa saber fazer isso. Né? Então, sugestão da turma anterior, o professor fala de prática de orçamento, é o que eu estou trazendo aqui. Eu estou pintando aqui para vocês uma situação de alguém que poderia existir na vida real, mas ela ainda assim está muito simples. Quando a pessoa mandou a planilha para mim, não mexi em coisa alguma, a gente vê como que a planilha está fora disso que a gente está vendo aqui. Então, a minha habilidade em trabalhar com finanças pessoais vai ser transformar a vida real num caso bacaninha como esse aqui, como se fosse um exercício de sala de aula, como esse que a gente está fazendo. Eu pintei em cores diferentes para a gente destacar cada um dos fluxos. O fluxo de caixa, da conta corrente, da conta poupança e do cartão de crédito. Então, repara que já são 4 meios diferentes, do início ao final do mês. Vamos ver como isso daí vai se transformar em 4 fluxos de caixas diferentes e como eu vou unir os 4 fluxos num fluxo só. Tá? Então, são 4 meios. Peguei o primeiro meio, diminuí a intensidade dos outros, tá? Você pode ver que está mais cinza aí embaixo. Peguei esse fluxo que está aceso e aí do lado direito, eu peguei essa sequência, né, e transformei num fluxo de caixa. Então, essa sequência indica que esta pessoa recebeu 100 aí nesse meio e pagou 93, ok? Dessa maneira aí, ó. É o caixa, né? Então, entraram R$100 na carteira dele, tá dizendo aí, ó, foi uma transferência da conta corrente, que é uma coisa que as pessoas não entendem, porque vê lá no extrato, saiu 100. Aí, isso que saiu do caixa e saiu da conta corrente e foi para o caixa, que é uma transferência, isso não envolve alocação em categoria. Tá? Então, a pessoa acha que essa transferência talvez seja um gasto. Tá? Então, a gente precisa ter essa noção. Quando o recurso sai de um meio e vai para o outro, isso não implica em aplicação de recurso. Então, o caixa dessa pessoa recebeu 100 e pagou 93 dentro dessas categorias. Segundo meio, o da conta corrente. Então, a gente apaga em cima e acende só a conta corrente e olha a conta corrente aí do lado direito. Essa pessoa recebeu na conta corrente 4.600 e pagou 4.900. Ok? Então, aí já começa a ter alguns questionamentos, se isso foi intencional. Como é que eu pago 4.900 de algo que só tem 4.600? Se só entraram 4.600, por que eu consegui tirar 4.900 dali? Então, como nós somos versados em contabilidade, em finanças, a gente sabe que provavelmente essa conta teve um saldo anterior de, no mínimo, R$300, que 300 mais o 4.600 dão os 4.900 que saíram. Tá? Então, a inclusão, olha só, isso aí já é adicionar complexidade. A inclusão dos saldos anterior e final a esse sistema de informação que eu estou mostrando já é algo que vai fazer complicação. Tá?
E eu percebi isso na minha contabilidade, quando eu comecei a fazer um monte de coisas como essa, e comecei a ver que eu estava gastando onde eu não tinha. Eu falei, como assim? Né? Depois é que eu fui, porra, óbvio, né? O saldo anterior, que tem que ser incorporado aqui. Então, tem aqui esses registros, que vão do dia 3 de setembro até o dia 28 de setembro. Eu escolhi o mês de setembro, que é o mês do meu aniversário, né? E transformei isso no fluxo que está aqui ao lado direito. Então, repara que ele entra com 5 mil de salário, tá? E eu tenho 3 transferências aí, ó. Eu transfiro do conta corrente para o caixa os 100 que a gente até viu lá, transfiro 100 para a conta poupança e pago o cartão de crédito de 200. Então, esses 400 que entraram, na verdade, eu uso uma técnica de estorno para, exagerando no português, para desentrar, fazer uma entrada negativa, né? Eu tenho que tirar ele da entrada, porque ele vai ser entrada em outro lugar. Então, eu não tive uma origem de recurso de 5 mil, tive uma origem de recurso de 4.600. Por quê? Eu joguei a origem de recurso para outro meio. Então, aí valem os meus conhecimentos em contabilidade, né? Gestão de contas. E lá embaixo as aplicações de recurso. Vamos para o outro meio. Poupança. Então, a poupança não teve nada demais. Ela recebeu no dia 10 R$100 e teve rendimento no dia 6. Então, a conta poupança como fluxo recebeu 100 de transferência, teve 6 de rendimentos. Okay? Então, repara que eu já falei 3 meios, cada meio teve seu fluxo diferente. E agora, finalmente, algo que gera muito, mas muito trabalho, muita complexidade. No dia 12 de setembro, eu resolvo pagar meu cartão de crédito com R$200. Então, o que realmente está acontecendo? Aí eu vou para o meu fluxo do cartão de crédito lá do lado direito, onde eu demonstro que eu recebi R$200 que vieram lá do caixa para pagar 2 itens que estavam lá no meu contas a pagar, que somados dão 200. Então, o 200 que saiu do caixa foi para o sistema cartão de crédito para pagar 2 contas, uma de 120 e uma de 80. Tá? Então, isso aí dá muita confusão. Tá? No meu caso, eu tenho 2 momentos onde eu lido com cartão de crédito. O primeiro momento é onde eu pago, isso é uma informação financeira, ponto. Então, veio uma fatura para pagar de R$1.800. Num primeiro momento, o que a minha contabilidade registra? Paguei 1.800. Não importa o que, eu coloco lá, cartão de crédito. Então, isso é um valor que eu vou ter que analisar depois, onde eu pego 1.800 de gastos que eu fiz, aí por isso que é importante guardar os comprovantes. Na hora que eu integralizar aqueles 1.800, eu troco esses 1.800 com o valor que eu paguei. Tá? Então, eu fiz esse exemplo aí apenas com 2 categorias, almoço e vestuário, só que isso daí é de uma complexidade enorme e as pessoas realmente não sabem fazer isso. Então, por que não terceirizar com a gente? Né? A gente pode criar aqui nessa disciplina, quem sabe dê certo, e a gente passe a fazer isso. Nesses atendimentos que eu faço, as pessoas vão mandando os fluxos dela para a gente dá uma estudada, conhece os erros das pessoas, né? E aumenta o nosso conhecimento sobre cuidar disso das pessoas. Então, a cada pagamento de cartão de crédito, a gente precisa registrar no fluxo de caixa do desembolso, que o dinheiro saiu de lá, né? Substituir o gasto sintético pelo gasto analítico. Então, 200 de cartão de crédito viram 200 da soma de 120 com 80. Então, essa troca, a gente precisa ter habilidade para saber, senão a gente vai contar 2 vezes o gasto aí. Isso porque o cartão de crédito não é uma categoria, é só um meio. Não fazer isso irá implicar em controle sem efetividade. Quer dizer, esse controle sem efetividade é você saber que você gastou 1.500 de cartão de crédito. Tudo bem, eu sei que eu gastei 1.500 de cartão de crédito, mas onde é que foram destinados esses 1.500? Então, fazendo essa mecânica que eu estou te mostrando, de registrar a saída de caixa de 1.500 e depois fazer
a composição desses 1.500, era como eu fazia quando era estagiário lá em Furnas, né? Fazia a composição da conta, o que tem ali dentro, eu troco o valor do pagamento com o valor das categorias. Então, vamos juntar agora os 4 meios num fluxo de caixa só. Olha como aumenta a complexidade. Do lado esquerdo, eu tenho 4 cores diferentes que representam os 4 meios diferentes por onde essa pessoa teve dinheiro transitando. Então, nos 4 slides anteriores, eu abri cada um desses fluxos aí, o azul, o verde, o amarelo e o laranja. Tá? E agora eu integrei os 4 fluxos em um fluxo só. E aí eu começo a ter uma ideia de como essa pessoa respira dinheiro durante o mês, que é o que eu preciso saber. Se eu sou um médico e a pessoa diz que está com dor no osso, eu preciso mandar essa pessoa fazer uma radiografia e retornar para mim com uma imagem daquele osso para eu poder falar. Realmente tem uma fratura. Não, não tem uma fratura. Ah, sim, está inflamado aqui, está inflamado ali. Se eu não consigo ver o fenômeno, eu não consigo falar sobre ele. Então, a pessoa tem lá um determinado, digamos, movimento financeiro que eu preciso evidenciar isso num fluxo de caixa bonitinho, que é esse que está aí na nossa frente. Mas para eu chegar nesse fluxo daí, vocês viram os passos para trás, como é complexo. Agora, imagina você explicar isso para uma pessoa que tem 0 de contabilidade, né, de prática contábil, e de uma maneira não muito sistemática de fazer os registros. Então, precisa de uma certa homogeneidade, por isso que eu pedi para fazer aquilo, data, categoria e valor, para passo a passo. Então, eu preciso ter um conhecimento organizado, porque a pessoa pode ligar para você, professor, eu parei numa situação tal e eu não sei o que fazer. Então, você sabe qual é o fluxo todo, fala, faz assim. Aí, legal, aí destrava dali e segue até um outro erro. Então, essa pessoa ganhou R$ 5.006 e gastou R$ 5.193. Portanto, um déficit de 187. Essa pessoa gastou mais dinheiro do que ganhou dentro do mês. Tá? Então, eu tenho que ter a noção de déficit e de superávit. O fluxo de caixa, que é o monto da pessoa, a primeira coisa que eu tenho que entender dela é que se ela tem superávit ou déficit, sobra ou falta dinheiro, se isso é pontual ou se isso é frequente. Primeira coisa, não tem como evoluir daí se eu não souber isso. Ok? Então, essa pessoa teve esse déficit de 187 e é a primeira informação que eu tenho sobre ela. Isso é recorrente? Isso está aumentando? Isso está diminuindo? É uma vez ou outra? Tá? Então, eu tenho uma foto dessa pessoa, eu preciso de um filme. Então, de novo, aí estão omitidos os saldos anterior e final, que dariam mais beleza, digamos, a esse tipo de informação contábil. Então, neste exemplo, é um gasto de 187, além do que o indivíduo ganha. Então, isso é o que eu penso que, como cuidadores das finanças das pessoas, a gente tem que informar. Se está sobrando ou se está faltando dinheiro, quanto e como é que você vai explicar? Ó, é aqui que você tem que reduzir. Né? É a mesma coisa. A sua terceira vértebra está quebrada, então a gente tem que fazer uma intervenção nessa vértebra para parar a sua dor. Então a gente tem que pintar um quadro para poder dizer onde a gente vai atuar. Que decisões você tomaria para igualar as saídas às entradas? Então, isso é uma questão que a gente poderia treinar, né? Eu poderia fazer algumas simulações, né? Atendido A, atendido B, atendido C, situação A, situação B, situação C. Né? Dividir a turma em grupo, alguma coisa assim, cada um estuda lá e depois vem com uma sugestão. Então, o que você sugeriria para uma pessoa que está com déficit de 187 num determinado mês? Né? O que você perguntaria para ela? Então, lá no início dos meus atendimentos, em 2016, eu tinha um pouco de nervoso com relação a isso. Né? Como é que eu vou investigar isso daí? Eu tive conversando agora no fim de semana com 2 pessoas, uma já era médica formada, outra uma acadêmica. Como é que o papo dessas pessoas com o paciente
ela, em função do conhecimento que a pessoa tem do que o paciente fala, chama amnese, se não me engano, né? Então, o que o paciente fala, você coloca dentro do conhecimento e começa a falar, bom, essa pessoa deve estar com a doença tal. Anamnese, isso aí. Então, eu me baseio no que a pessoa fala para compor esse quadro, que pode ser esse que eu estou mostrando aí para você, tá? E isso é uma situação sobre a qual você poderia já estar aí pensando. O que eu recomendaria para essa pessoa, né? R$ 187,00 de déficit. Então, a pessoa faz doações, a pessoa tem compras no valor de 800, a pessoa gasta R$ 300 por mês em passagem, 400 de gasolina, e por aí vai. Né? Então, atentar para cada meio terá seus registros e seu fluxo. Então, para cada meio que a pessoa tem que corre dinheiro, ela tem que ter registro, isso é uma coisa independente, e fluxo. Fluxo é outra coisa e advém dos registros. Essa passagem entre registro e fluxo, nós é que temos que fazer para a pessoa. Tá? Eu não faço porque eu não quero ganhar dinheiro com isso, e nem meu trabalho não é para isso. Meu trabalho é pegar isso que está aí na frente de vocês e trabalhar com a pessoa. Eu não tenho saco de fazer esse processamento, mas isso pode ser uma maneira da gente, até, por que não, trazer para cá e ganhar alguma coisa, R$5 por um fluxo desse. Talvez seja uma ideia, né? A pessoa talvez pagasse isso brincando, mas eu realmente não tenho como pegar parte do meu dia, porque cada pessoa lança em categoria diferente. Eu não tenho como processar N elevado a N de diferentes categorias que querem dizer diferentes coisas. Eu não tenho como fazer isso, mas a galera que está estudando finanças pessoais talvez possa fazer isso daí. Então, haverá um fluxo integrado que reunirá todos os fluxos. Isso é importante. Então, tem um monte de coisa, tá? Esse monte de coisa vai virar um monte de fluxo, e esse monte de fluxo vai virar um fluxo só, que é esse daí. Tá? Então, imagina a quantidade de trabalho que se tem para você chegar nesse ponto. E é por isso que as pessoas não fazem, porque dá muito trabalho. Até botei alguém lá falar, isso dá trabalho. Um bonequinho aí. Transferências de um meio para o outro não são gastos, alguns não entendem isso. Tá? Então, a gente tem que ter uma boa ideia do que é a origem, aplicação de recurso, né? Ou origem invertida e aplicação invertida, para poder tecnicamente explicar a movimentação entre as contas. E neste exemplo mais simples, não consideramos os saldos anteriores e finais, conforme eu tinha dito. Então, digamos que esse aí anterior, a pessoa me mostra esse quadro aí. Okay? Então, essa é a vida da pessoa naquele determinado mês que a gente resolveu fazer. Tá? Então, beleza, ela já aprendeu. Lembra aí lá do literacia? Conhecimento, habilidade, atitude. Ela já aprendeu e já sabe fazer. Beleza. Então, o que eu peço para a pessoa? Digamos, do momento que ela demonstra para mim a habilidade de fazer isso daí, ó, demonstrou para mim que sabe fazer isso. Tá? Detalhe, 211 pessoas, se não me engano. Poxa, no máximo umas 3. As pessoas não fazem. Não adianta, não fazem isso daí. Tá? Bom, do momento que ela demonstrou que faz, então eu vou pedir 3 meses disso daí. Tá? Então, supondo que nós temos setembro, outubro e novembro para colher de informação, isso que está aí na sua frente pode ser os lançamentos, não, mas os fluxos de uma pessoa durante esses 3 meses. Então, repara, é só a execução. Ainda não falamos de planejamento, vamos falar agora, e não falamos de controle. Tá? São 2 conceitos muito complexos para serem introduzidos no início do papo do orçamento. O início do papo do orçamento é só execução. Aconteceu, registra. Aconteceu, registra. Só isso, é mecânico. Plá, 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 plá. Aí ela junta 3 meses, traz os 3 meses para você e você compila isso numa média. Então, repara, em novembro, eu tenho condições de dizer que essa pessoa, em média, ganha R$ 5.033 por mês e ganha R$ 6 de rendimento de poupança. Okay? Então, essa pessoa, em média, ganha R$ 5.040, R$ 5.039. Okay? Em média, ela gasta 32 com lanche, 53 com pedágio, 7 com doações, gasta 1.816 com aluguel,
970 com compras, ok? Então, é um raio-x do que está acontecendo com ela com base nos últimos 3 meses. Por que 3 meses? Eu acho que 3 meses é um mínimo para você ter uma ideia de constância. Tá? Então, média dos 3 meses é um bom indicativo, digamos assim. E essa pessoa mandou para mim, se não me engano, não sei se foi de janeiro a dezembro ou se foi de março a dezembro do ano passado. Então, tem bem mais do que 3 meses lá. Tá? Se eu tenho a média dos 3 meses, o que eu tenho nas minhas mãos? Eu tenho o plano. Então, 3 meses geram um valor médio do que a pessoa teria de expectativa para dezembro. Então, se eu tenho setembro, outubro, novembro, média disso, que eu chamo de mês típico, o mês típico dela, ela ganha 5.039 e gasta 5.010. Essa pessoa é superavitária em torno de R$20 ou 30. Em torno de R$30 por mês. Tá? Então, terminando novembro, eu projeto dezembro com base nisso. É o melhor? Não. Mas já é uma projeção. Já é uma ideia de plano, tá? Que você faz com base em uma estatística pregressa de 3 meses. E aí eu fui lá na minha contabilidade, isso que vocês estão vendo aí são as minhas finanças pessoais, tá? Peguei os valores que eu gastei com conta de energia elétrica e conta de consumo de gás, Light e Naturgy, de 2020, e quis saber quanto eu gasto dentro do ano todo por mês em porcentagem. Então, repara que em janeiro, em 2020, eu gastei 15% do ano todo. Tá? E o restante dos meses varia aí de 8, 7, 6 e poucos por cento em cada mês. Então, esse é o meu perfil de conta de energia elétrica aqui no lugar onde eu moro. Tá? O que eu fiz? Somei tudo, de alguma forma, está escrito lá embaixo, ó, eu vi escrito em algum lugar que 2021 ia ser 2020 mais 8%, não sei de onde eu tirei isso, deveria estar escrito aí. E aí projetei a minha conta de energia elétrica do ano de 2020 de 1.698. Tá? Então, o que eu fiz? Peguei essas porcentagens em cima desse valor projetado e projetei 2021, Light e Naturgy, onde está esse cara de verde aí. Tá? Então, o meu orçamento anual, energia elétrica e consumo de gás, tem esses valores projetados. E aí, o que acontece? Chegou a conta de Light agora. Eu projetei 272, só vieram 157. Tá? Mais de R$100 a menos. Então, veja bem, eu acho que isso aí está razoavelmente, tem um processamento bacana por trás disso, mas não adiantou muito. Normalmente eu erro feio, porque tem tarifa verde, amarela, vermelha, e aí vem um determinado pico que você não sabe direito, então vai sair um pouco da média da tendência. Tá? Mas, para fins orçamentários, o que aconteceu com essas duas contas da minha contabilidade, série número real, agora em janeiro? Eu achei que ia gastar 272 em Light, gastei 157. Olha a variação. Eu vou ter uma sobra de recursos de 114 que eu não gastei em Light. Da mesma forma, Naturgy, que eu estava estimando gastar 163, a minha conta veio em 57. Então, Naturgy sobraram R$106. Não é que sobraram. Dentro do que eu planejei, a soma desses dois valores aí, que vai dar R$220 mais ou menos, um pouco mais, eu tenho R$220 para destinar dentro do meu mês para algum lugar, em função dessas variações favoráveis de Light e Naturgy. Tá? Então, isso que eu mostrei para vocês é bem complexo, não dá para falar sobre isso numa aula, a não ser que eu esteja na UFRJ, com alunos de Contábeis, Administração e Economia, tá? Porque a pessoa vai chegar num ponto de complexidade desse algum tempo depois. Não adianta você explicar isso daí numa aula para pessoas que estão com problema lá no Ministério Público. Tá? Só tem que explicar, você pode falar dos valores médios, e veio acima ou abaixo da média. Só isso daí já está muito bom. Tá? Então, isso daí é um exemplo de uma metodologia que eu usei de projeção de Light Naturgy para mim.
Então, lembra, eu usei setembro, outubro e novembro. Então, no fim de novembro, podemos projetar o mês de dezembro. No planejamento, não pretendemos ser exatos, como eu disse aqui ainda agora, né? Portanto, serve-nos uma aproximação, segue uma possibilidade de projeção para dezembro. Tá? Então, esse desenhozinho pequenininho com cara de camisa verde é essa lâmina que eu mostrei ainda agora, e eu estou jogando ela para algo que eu, digamos assim, uma projeção melhor. Tá? Então, o que eu fiz? Esse cara vai ganhar 5.039 e vai gastar 5.013. Isso vai acontecer? Eu não sei, isso é uma projeção. Tá? Ela é uma projeção que foi assim, do nada? Não, ela é baseada numa média de 3 meses. Okay? Então, vamos reparar que a previsão de gasto é 5.013, mas a média dos 3 meses é 5.010. Aí eu tenho que voltar aqui. Lá embaixo à direita tem uma previsão de 5.013, mas se você for na planilha anterior, é 5.010. Aqui, ó, do lado direito embaixo, 5.010. Como é que 5.010 viraram 5.013? R$3 a mais. Porque uma regra da contabilidade é que a gente seja conservador. Então, se eu tenho R$210,80, eu coloco 211. Eu aproximo os gastos para mais e as rendas para menos. Isso é ser conservador. Qual é a consequência de ser conservador em um orçamento? É que se tiver variação, provavelmente elas tenderão a ser favoráveis. Tá? Então, a gente precisa ser conservador na hora de fazer previsões. Então, eu estou estimando que esse cara vai ter um superávit de 26. Okay? Com base no que ele mostrou para mim, esse cara vai ter sobra de R$26 em dezembro. Então, considerando a previsão de dezembro, vejamos como foram os números desse mês. Então, pequenininho aqui embaixo no centro, tem essa planilha anterior, que é a previsão de dezembro. Grande do lado direito tem o dezembro real, o que realmente aconteceu depois que passou dezembro. Em vez de 5.039, ele ganhou 5.048. Em vez de gastar 5.013, ele gastou 4.664. Então, repara, 3 meses geraram uma média que gerou um plano para dezembro. Veio dezembro, eu vou contrastar o que dezembro foi com o que eu projetei para dezembro, vou jogar um contra o outro, e eu vou ter em cada linha uma variação para mais ou para menos, e vou ter isso daí. Com base na previsão de dezembro e na execução desse mês, procederemos ao controle. Então, repara, primeiro treina a pessoa com execução, só aí já tem 3 meses, tá? Que a pessoa tem que fazer para te mostrar, trazer para você e você pegar aquilo e projetar o mês seguinte. Então, repara que isso aí costuma levar 6 meses quando dá certo. Cada categoria terá seus valores previstos e reais comparados para determinar as variações que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Então, eu achei interessante colocar em cores diferentes, porque é melhor para visualizar. Coincidentemente, aí está o mês de janeiro e nós estamos em janeiro, mas lembra que essa aula foi lá em agosto e eu estava falando de um mês distante, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, eu preciso ter ideia dessa distinção dos meses para poder falar sobre eles. Né? Então, quando eu vejo assim tudo na linha do tempo, eu posso ter a dificuldade de identificar que eles ocorrem em momentos diferentes e, portanto, cada uma das conclusões que eu vou tendo, eu só posso ter depois que uma fase termina. Mas quando eu coloco tudo assim, é difícil de eu separar, por isso que eu pintei com cores diferentes. Então, a renda de 5.039 prevista, quando veio 5.048, eu tenho que apurar que houve R$9 de renda a mais. Quando os gastos previstos foram de 5.013 e eles foram reais de 4.664, significa que eu gastei R$349 a menos. Então, essa separação, onde eu identifico que eu posso usar o termo sobrou, mas não é bem por aí não, mas sobraram 9 porque eu ganhei mais,
da renda, e sobraram 349 porque eu gastei menos. Tá? Então, esses 358, que são a sobra disso aí, é um esforço conjunto de renda a mais e gastos a menos, que a gente abre nessa planilha aí, ó. Cadê? Planilha outra. Então, quanto mais você tiver a habilidade de abrir os números da pessoa para poder ir lá e pensar, ó, é aqui que está o seu problema, melhor profissional você vai ter se você for trabalhar com isso. Então, na fase de controle, identificamos as diferenças. Precisamos entender suas causas. Né? Por que está dando sobra daqui e falta dali? Isso aí, de uma empresa, normalmente alguém faz um relatório e diz: gastei mais em matéria-prima porque isso, isso, isso. Gastei menos em mão de obra direta por causa disso, disso, disso. Então, explicar as variações é uma habilidade que a gente precisa ter. Nesse contexto, seguimos durante o mês com ações no sentido de manter os valores planejados, conforme eu disse lá atrás. Então, a meta da pessoa pode ser poupar 1.000. Se ela está vendo que só vai chegar a 700, então ela tem que dar um jeito para subir de 700 para 1.000. Tá? Então, manter o valor planejado. Neste exemplo, digamos que o indivíduo houvesse previsto investir 1.000, como eu tinha falado, aleatoriamente, mas só tivesse conseguido investir 700. Com as variações favoráveis acima de 300, o controle indica que pode investir esse valor sem problema. Então, entende só. Antes do mês acabar, você já está vendo que só você precisava cumprir uma meta de 1.000, mas só tem 700. Então, você está vendo que esse cara aí vai conseguir juntar os 300 que ele sobra, digamos assim, né? Somar com os 700 para ele poder investir os 1.000. Então, é daí que vem a questão do controle, de você monitorar cada uma das contas e saber que uma manda recurso para outra, digamos assim, durante o mês, para que você consiga fechar lá na frente, fechar todo o mês, digamos. Vamos identificar as variações do mês de dezembro, conforme o exemplo. Tem que ver o horário, não sei se está na hora certa. Tá. Então, essa planilha, ela contempla o plano para dezembro, o mês de dezembro e as variações do plano com a execução. Então, ela está mega, ultra complexa. E aí eu procurei colocar cores diferentes para que a gente possa entender de onde vem cada número. Então, essa pessoa planejou ganhar 5.039, ganhou 5.049, portanto, sobraram 9. Pensou em gastar 5.013, gastou 4.664, sobraram 349. A soma do 349 em negrito com o negrito lá de cima de 9 dá os 358, que são a interação do que eu projetei que ia sobrar, 26, com o que efetivamente sobrou 384. Tá? Então, eu tenho aí um superávit previsto de 26 e um superávit na execução mesmo de 384, que são esses dois valores abertos. Então, repara que desde aquele primeiro momento que eu mostrei lá atrás, uma sequência de 10 dias, onde eu mostrei um fluxo de caixa bem simplesinho até chegar nesse ponto, eu preciso entender cada uma dessas fases para poder explicar isso para o atendido. Tá? Então, fazendo isso em massa, né, uma quantidade grande de pessoas, como eu estou fazendo, de maneira precária, que é através da internet e tudo mais, é muito difícil. Então, a chance de não conseguir fazer isso daí é altíssima. Altíssima. Então, para mim, uma das premissas das finanças pessoais é orçamento. Não há finanças pessoais sem orçamento. Ah, eu invisto dinheiro muito bem. Tudo bem, vai fazer cagada se você só desenvolver essa habilidade. Você precisa desenvolver a habilidade de ganhar dinheiro com investimento, mas também precisa desenvolver a habilidade de gastar o seu dinheiro dentro do mês. Então, essa é uma maneira mega avançada, digamos assim, de reportar para você mesmo o que está acontecendo dentro do seu mês. Tá? Então, quando a pessoa consegue fazer esse quadro aí, na minha concepção, isso chama-se orçamento. Planejamento, execução e controle. E aí você começa a pegar a habilidade de pegar esse mesmo quadro que eu mostrei aí e abrir ele em muitos detalhes. Então, se você está numa reunião de diretoria e essa é a sua empresa, quanto mais você explicar de onde vieram esses valores que compuseram um determinado lucro ou prejuízo,
pô, melhor vai ser a reunião para você. Tá? Então, eu peguei e fiz a análise desses números, né? Eu quebrei o número, isso é fazer análise, e tentei decompor ele em valores cada vez menores que compusessem o valor sintético, nesse caso aí dos 9, né? Ou dos 349, que é a interação do 376 com 27. Então, 376, nesse caso aí, sobraram e 27 faltaram. A interação deles dá o 349, que somando com 9 vai dar os 358. Então, repara que falar sobre isso exige habilidade, né? E muita prática, muita prática. Eu já venho fazendo orçamento há muito tempo, então eu tive condições de fazer. Faltou um exemplo, aí para essa aula eu preparei um exemplo bem complexo, ele é completamente aleatório, mas guarda alguma semelhança com alguma pessoa que eu já atendi, tá? Porque para eu ter uma certa proporção entre os números ancorada na realidade. Então, isso daí significa o seguinte, que ele recebeu mais 7 de salário e mais 2 de rendimento de poupança, que dão os 9. Gastou menos do que estava previsto em lanche no valor de 3, pedágio no valor de 12, aluguel no valor de 17, compras 170, passagem 24, vestuário 110 e almoço 40. Então, nesses itens, ele gastou menos do que estava previsto. E gastou mais do que estava previsto em doações 4 e gasolina 23. Tudo isso eu tirei desse quadro aí que você está vendo. Então, se alguém te contrata e você abre esses detalhes, e aí você começa a conversar com a pessoa, você resolveu o problema dela, entendeu? Você já vai com o dedo aonde você precisa mexer na vida da pessoa. Então, você precisa ter essa habilidade de fazer esse orçamento. Óbvio que não precisa ser esse. Esse foi um orçamento que eu usei, criei para dar a minha aula, com base no que eu sei. Então, você vai pegar habilidades diferentes de falar sobre orçamento e vai atender seus clientes dentro do que você muito bem souber orquestrar. Quem for assistir a aula de ética vai ver essa mulher lá também. Tá? Então, essa pessoa, e aí você pode simular falando com o seu cliente, quando você começa a ver que ele efetivamente tem condições de fazer coisas com o dinheiro dele, e aí depende também do seu conhecimento de fazer esse dinheiro multiplicar, os investimentos que a gente tem ouvido aí, essas pessoas que eu estou trazendo para falar. Então, essa pessoa, com esses 358 que surgiram ali, o 9 com o outro, você pode indicar para a pessoa no mês seguinte, investir esse dinheiro, reduzir o endividamento, reforçar o caixa dela, suportar um déficit nesse valor. Né? Então, você pode chegar no final do mês com esse dinheiro sobrando e lá no mês seguinte você torrar ele num déficit, ou seja, gastar mais do que ganha. Você entra com esse colchão no mês seguinte, digamos assim. Então, você precisa ter a habilidade de montar esse relatório que eu montei aí e de explicar isso para o teu cliente, para o teu atendido. Então, isso foi o orçamento, né? Resumindo, coletar fluxo de caixa por 3 meses é o que eu prescrevo para os meus atendidos, tá? Então, alguém me procura, por exemplo, aí eu passo o meu zap e falo, vamos conversar de quinta-feira, 8 horas da noite, vamos embora. Aí eu conecto ele aqui no Meet, tudo bom, não sei o quê. Eu preciso disso, você pode me mandar? Pode. E aí já começa para a gente começar a entender como que as pessoas se comportam, né? Não necessariamente o que eu vou pedir, que nem lá na ética, né? Não é o fato de estar escrito na regra que as pessoas vão cumprir. Então, não é necessariamente, eu não devo esperar que a pessoa vai fazer o que eu vou pedir. Então, a adesão a essas recomendações é uma coisa que eu queria estudar, né? Em que termo, em que dose a pessoa adere ou não adere às recomendações, né? E essas recomendações que não têm muita adesão, por que não tem? São complexas demais? Então, teria que quebrar a complexidade e aí fazer etapas para poder ter uma subida de complexidade. É uma coisa que eu queria estudar, não acredito que eu vou fazer isso com vocês, porque esse semestre está denso, né? Mas eu acredito que vai chegar um semestre aqui das turmas de finanças pessoais e vai ter assim, um monte de caixinha para a gente escolher. Eu quero brincar com isso, quero brincar com aquilo. E uma das coisas que eu queria era entender por que as pessoas não fazem o que precisa, mesmo tendo alguém para acompanhar, que a gente chama de tutoria, que é o meu caso, né? As pessoas simplesmente não fazem.
Então, fazer um fluxo de caixa com a média dos valores dos 3 meses, está na sequência, elaborar o planejamento com base na média, registrar os valores do mês e, no fim do período, elaborar um fluxo de caixa, comparar os valores previstos com os valores reais e gerenciar as variações. Isso que está aí é a gestão com base no orçamento, que o Ministério Público, na minha concepção, precisava ensinar para as pessoas que estão super endividadas, lá no prédio da Menezes Cortes. Tá? Então, as pessoas se endividam porque não têm essa noção de até onde podem ir, e o orçamento vai te dar esses limites. Então, resumindo, se fosse uma prova, né? Planejamento, feito antes do período. Execução, registro durante, controle e gestão de variações após o período. Elaborar orçamentos mensais, depois trimestrais, depois, e finalmente anuais. Como eu disse para vocês ainda agora, ali eu mostrei para vocês os meus gastos previstos de Light e Naturgy para o ano. Okay? Porque eu já tenho muitos dados acumulados e eu posso fazer um monte de brincadeiras de estatística ali para poder supor o que vai acontecer nessas duas categorias com as minhas contas. Só que acabei de mostrar para vocês que eu erro sempre, né? Mas é uma metodologia que ainda não está muito bem definida. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu consigo chegar no final para a gente falar de avaliação rapidinho. A avaliação vai ser um trabalho parecido com monografia, bem simples, tá? Mas eu vou explicar. Então, fluxo econômico e financeiro. Na minha percepção, esse fluxo de caixa ele é muito bom, mas não é suficiente. Eu preciso ter uma outra demonstração que aponte passo a passo como está evoluindo o patrimônio líquido dessa pessoa, ou seja, um balanço patrimonial. Então, além do fluxo de caixa do orçamento, eu preciso ter um balanço patrimonial. E aí eu peguei essa parte da apresentação para explicar isso. Então, a diferença quando falamos de fluxo econômico e fluxo financeiro. Né? Fluxo econômico refere-se à riqueza, fluxo financeiro refere-se ao dinheiro somente. Como nós temos economistas que estão assistindo a essa apresentação, eles já devem estar me massacrando. Mas vamos entender o seguinte, é como um contador entende esse termo, fluxo econômico, e, obviamente, qualquer opinião em contrário é bem-vinda para explicar qual é a visão do economista em relação a isso que eu estou falando, porque isso seria muito importante para a gente. Então, possuir um imóvel para morar e estar sem renda, isso pode acontecer. A pessoa está bem economicamente e mal financeiramente. Por isso que o balanço patrimonial vai indicar isso. O orçamento não indica esta situação. Quando a pessoa está bem economicamente, ou seja, ela tem coisas, digamos assim, mas não tem fluxo para isso. Eu ouvi um clipe aí. Deixa eu ver aqui. Professor, você acha que consegue falar da avaliação antes das 20 horas? Podemos fazer, é só parar aqui agora e for para a avaliação. Vamos fazer isso. Aí eu quebro essa apresentação, deixo ela para terça-feira. Posso sim. É porque é meu interesse também. Valeu, Tatiane. Então, só ver aqui onde é que eu parei. Fluxos econômico e financeiro. Tá. Terça-feira a gente continua aqui e vamos para a avaliação. Bom, isso é um problema. Sempre é um problema, porque acredito que seja assim com o professor Simval também, porque estar aqui tentando passar isso é realmente uma diversão, então o tempo vai passando e eu acabo me esquecendo. Mas o ideal é que a gente comece o semestre com isso colocado para que vocês possam se programar. Então, o que eu achei que a gente pode fazer? A partir de agora, em qualquer momento que você quiser, você entrega um trabalho para mim num formato de monografia, mas digamos assim, num esforço de 1/5, mais ou menos, do que seria, tá? Então, procura fazer um trabalho mais ou menos organizado com introdução, referencial teórico, o processamento do que você quer fazer, né? Um cálculo estatístico ou uma entrevista com alguém, alguma coisa assim, a conclusão e as referências. Vamos supor aí 10 páginas, alguma coisa nesse sentido, individual, sobre um tema que você quiser. E eu vou continuar fazendo aqui minhas apresentações, vou pegar aulas que eu já dei, vou trazer, vou chamar gente de fora. Você pega um assunto desse que eu estou falando, ou algum outro que você queira, tá? E faz um micro TCC. Introdução, referencial teórico, processamento disso, né? Depende do que você vai querer escrever,
conclusão, referências. Tá? Isso seria o trabalho. Prazo de entrega, até o final do semestre. Tá? Sendo que quanto mais cedo entregar e eu tiver como processar isso, mais rapidamente eu vou poder dar nota. Durante o semestre, eu vou procurar apresentar para vocês, porque não deu para me preparar direito como eu queria. Né? Acabou o semestre, entrou outro. Então, eu vou pegar coisas que eu já fiz, como essa daí, e vou trazer para cá e a gente discute. E vou chamar alguns amiguinhos meus para virem aqui e se divertirem junto comigo. Tá? E eu acho que a consequência é que vocês vão poder aprender tudo isso. Alguém acha que não conseguiria fazer esse trabalho? Eu acho que está bem tranquilo. Mas, sei lá, de repente eu estou errado. Bom, ninguém me fala. Opa, fala aí, Gabriel. Então, eu não sei, talvez eu até conseguiria fazer trabalho, mas eu que também vou ter que fazer uma monografia para matéria de seminários. Então, mas Então, você tocou num assunto que eu queria falar e esqueci. Você pode aproveitar isso, se por acaso for fazer uma monografia de finanças pessoais, já emburaca sim. daí e já faz, ou já pode usar para o seu seminário lá. O mesmo trabalho, eu não estou ligando, não. Sim. Não, é de boa, porque eu justamente estou fazendo esse artigo com o tema de finanças pessoais, né? Ah, que bom. Então, minha pergunta seria se eu poderia reaproveitar para. Pode e deve, eu acho que vai ser. Eu vou estar facilitando para você que não vai ter dois trabalhos, e para Aham. mim você vai estar cumprindo o que eu quero na disciplina. Ah, Ótimo, sim. boa ideia. Tá bom, valeu. Valeu, Gabriel. Bom, é isso que eu queria falar. Quem sabe isso pode ser uma ideia para você desenvolver uma monografia. Tá? Ou o assunto lá de seminários, por exemplo. Aliás, o professor Simval talvez queira falar também, porque ele vai fazer uma apresentação para a gente sobre trabalho científico. Então, em algum momento, a aula vai ser com ele e ele vai explicar aí o que é a introdução, o que é referencial teórico, o que é isso, o que é aquilo, como é que faz a conclusão, como é que faz referência, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, já é uma ideia para a gente fazer. Eu acho que 10 páginas é um número que não está tão grande assim. Eu só vou pedir para você fazer um assunto relacionado a finanças pessoais. O que esse termo sugere para você? Eu tenho algumas ideias, se você quiser. Alguma bibliografia da disciplina que possamos usar de guia para o trabalho? Tem sim. Vou colocar aqui agora para você. Ó, CVM Educacional. Vamos lá. Acho que seria a melhor biblioteca online, grátis, de finanças pessoais que a gente poderia ter aqui no Brasil. Está muito lento, mas vou ver se eu consigo projetar aqui. Isso que vocês estão vendo aí é o site da CVM Educacional. Ok? Aqui, deixa eu ver se eu vou achar isso. Esse site já mudou. Puta merda. Poupança e investimento. Ó, aqui a gente já está vendo, ó. Poupança e investimento, a gente já falou sobre isso, dívidas e consumo. Ah, tem cursos aqui, mas tem um livro que eu não estou vendo ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Eu posso mandar o link para vocês, ou o próprio livro. É um livro de planejamento financeiro pessoal, 400 e tantas páginas, se não me engano, grátis, PDF, é só baixar, da CVM, que tem muito assunto lá. Mas sugiro aí esse site, CVM Educacional. Deixa eu ver se eu consigo. Guia de planejamento financeiro, só um minutinho. Portal do investidor. Eu fiz o site errado. Mas está aí, CVM Educacional são cursos. Vamos ver esse outro site aqui.
Eu espero que eu esteja projetando o portal do investidor. Tá? Aqui embaixo, deixa eu ver. Publicações, aonde? Aqui, ó. Guia Planejamento Financeiro. É esse aqui, ó, que eu tô... Acesse a página. Não estou conseguindo, mas esse livro, ele é grátis. Não. Portal do Investidor, tá? Da CVM. É esse site aí que eu estou mostrando para você. E ele é bem grande. E tem aqui na parte de educação, deixa eu ver. Download, publicações. Não sei se vocês viram ali, estava escrito Meu Bem-Estar Financeiro, é um papo da CVM. Aí já sumiu o livro daqui, mano. Eu tenho o PDF dele e mando para vocês assim que acabar a aula. Tá? Mas o Portal do Investidor é um site da CVM, material grátis, todo ele, e CVM Educacional também. Tá? São duas possibilidades de bibliografia. Vou colocar aqui, enviar CVM. Resolvida a bibliografia, que mais? Tem alguma bibliografia da disciplina? Tá, é isso aí. Mas eu vou sugerir consultar algumas bases, o próprio site da UFRJ tem aquelas bases de portais, né, de trabalhos científicos. Eu acho melhor procurar lá, que vai ter muito mais. Bom, mas esses dois livros, esse livro aí que eu estou falando, eu vou mandar para vocês daqui a pouco, ele já é muito bom. Ok? Então, não deu tempo da gente ver a planilha, porque estava lá no final da apresentação. Tá? Eu peguei a planilha, abri lá 2 ou 3 abas e projetei aqui para a gente discutir. Quem quiser pode fazer o trabalho em cima dessa planilha, tá? Montar o fluxo de caixa dessa pessoa, inclusive interagir com essa pessoa. Você pode fazer a pergunta que você quiser para fazer para ela, e você vai ver a dificuldade que eu tenho, porque ali não tem nada sistematizado. Tá? Você pergunta para mim, que eu passo para a pessoa, ela responde, eu passo para você. A gente fica fazendo esse ping-pong. Tá? Mas a ideia é, na terça-feira que vem, a gente terminar essa apresentação em cima dessa planilha. Começar a fazer o trabalho ali. Ok? Então, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Nossa disciplina vai ser um trabalho no formato de TCC, 10, 15 páginas, não mais do que isso. Um assunto qualquer em finanças pessoais. Boa noite, bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser.